Israel seguia a lei. A formalística havia submetido o espírito da mensagem de vida, enquanto o povo sofrido padecia as constrições sociopolíticas de maior gravidade. Os problemas de mais sérias e intrincadas complexidades eram-lhe apresentados, não para que ele os solucionasse, senão para o surpreenderem em algum ponto contrário às imposições legais. Penetrando nas almas e conhecendo-lhes as profundidades dos sentimentos infelizes, o Senhor colocava nos devidos lugares as situações conflitantes, sem comprometer-se nem dificultar a marcha do seu verbo de libertação. Certa vez, no entanto, mais graves se faziam as conjunturas a seu respeito. Foi numa dessas ocasiões, quando a lei de amor, apresentada em sublime conotação, balsamizou as almas, que ele enfrentou a multidão angustiada, conclamando todos ao irrestrito perdão das ofensas. Felizes são aqueles que perdoam, porquanto se liberam das paixões e adquirem a paz, ele dissera com indefinível entonação de voz. A extraordinária melodia do perdão alcançou a acústica dos ouvintes, qual brisa balsâmica acarinhando a ardência das emoções. Quantas vezes, porém, indagou Pedro, perdoarei ao meu próximo? 7 vezes? Havia na interrogação do discípulo toda uma tradição ancestral, e os laivos das humanas paixões que sempre estabelecem limites nas realizações mais elevadas. Não apenas 7 vezes, Simão, porém 77 vezes, e não será o suficiente em relação ao ofensor que teme em nos magoar. Quando a noite, porém, se vestiu de astros balouçantes encravados no zimbório do infinito, um colóquio particular com os amigos, ainda comovidos ante a revelação apresentada, Simão voltou a interrogar. E se alguém com quem não simpatizamos nos ferir por motivo nenhum, será lícito reagir apresentando-o ao juiz? Não, Pedro. Todo aquele que agride com ou sem motivo encontra-se agredido em si mesmo. Isto, porém, não significaria apoiar a violência e permitir que os maus dominem os simples e humildes? De forma alguma. Os maus estão doentes, portadores de tormentos destruidores no imo de si mesmos. Evitar-lhes a ofensa é forma de aumentar-lhes a capacidade de agressão. Somente o amor ungido de abnegação consegue produzir a real transformação interior de alguém e demonstrar o valor da paz para quem a perdeu. Essa linha de raciocínio indago, aduziu o amigo inquieto. E se da agressão pura e simples ele partir para tomar nas suas mãos desvairadas a vida de um ente querido, trucidando-a? Ainda aí, redarguiu o sereno Jesus, o perdão assume um papel preponderante. Porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor, quanto mais grave e difícil é a situação que nos leva a perdoar. Mestre, propôs ainda o companheiro com os olhos nublados de pranto, saber que um vândalo retirou do nosso carinho pela violência um filho, uma esposa ou uma mãe, e não revidar, não significa apoiar e legitimar o direito da força? Simão, redarguiu o mestre docemente, o Pai estatuiu leis das quais ninguém se evade. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento à responsabilidade, nem desrespeito aos códigos legais estabelecidos. Referimos-nos ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança por parte daqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo desvairado. Além deles não fugirem da consciência, que os não esquecerá no tribunal de si mesmos, cabe-nos deixar que os organismos especializados cumpram com as suas atribuições. Nós, porém, permaneceremos confiantes de que nada acontece sem que seja pela vontade do Pai. Assim, não provoquemos a ninguém, nem a ninguém firamos. Silenciamos as ofensas e dispensamos a misericórdia em toda parte com todos aqueles com quem convivemos. Mestre, e se por fim nos matarem? Propôs o discípulo sincero com a voz sumida pela emoção. Viveremos, Simão, e postou com ternura o amigo. Ninguém mata a vida. Prosseguiremos vivendo tanto quanto o criminoso também viverá. Jamais te esqueças de que a posição de vítima é sempre a melhor, a mais feliz. Quem aos outros fere, a si mesmo se fere. Quem ao próximo infelicita, a si mesmo se destrói no campo da emoção.
com a diferença de que aquele que aparentemente é o perdedor, se amar e perdoar, estará isento de quaisquer aflições, ficando inatingido, desse modo, feliz. Após uma pausa natural, na qual se escutavam as ânsias da natureza em festas de onomatopeias e perfumes, o Rabi encerrou o diálogo afirmando: "E quando eu for erguido na cruz, atrairei todos a mim, perdoando-os até o fim." O cordeiro anunciava a sua imolação no altar do sacrifício para ensinar ao mundo de todos os tempos o poema do perdão das ofensas, que é o momento culminante do amor total em abrangência de abnegação sem limite. Naqueles dias, a sua voz cantava nas praias e arredores de Cafarnaum, Betsaida, Magdala, Corazim. Desde então, sempre que o carro do triunfo parecer conduzir os violentos e agressivos na glória transitória dos seus êxitos, as vítimas que tombaram sob as suas armas sanguinárias farão silêncio para que eles recebam as homenagens vazias do mundo, que lhes não apagarão da consciência as reminiscências dos próprios crimes e desaires.